Olá, você que nos assiste aqui pela TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Valdir Campos, homem do rádio. Por muito tempo, imagino que passou por muitas fases no rádio blumenauense. Valdir, um prazer tê-lo aqui no programa. Prazer é meu, Vilmar Minosso. Está mais uma vez com um amigo, um grande profissional. Trabalhamos juntos, inclusive, né, na Rádio União. E estamos aqui a seu dispor. Pois é, faz um tempinho, né? Com certeza. Pois é, e que época boa aquela, né? Da época boa do rádio e da Rádio União, que foi uma referência em Santa Catarina e, por que não dizer, do sul do Brasil, né? Com certeza. Hoje eu tenho orgulho de trabalhar na rádio. Trabalhei numa rádio que você pegava o Brasil todo, praticamente o Brasil, o sul do Brasil todo, né? Onde você ia, falava Rádio União, opa, todo mundo se lembra da Rádio União. Até hoje, você falando com os amigos de rádio, pessoa que, pouco da nossa idade, todo mundo se lembra da Rádio União. Pois é, na época eu era bem novato, estava ingressando no rádio, Estava né? se cateando ainda, né? É, mas eu me lembro muito bem da recepção, por exemplo, quando chegávamos para uma transmissão esportiva em Florianópolis, aqui em Brusque, Itajaí, em Chapecó e em algumas outras cidades também. E aí tínhamos profissionais gabaritados, como o Sestran, que era um personagem ímpar, né? Reconhecido por todos onde andava e pelo seu público ouvinte aqui. Com certeza, o Rodolfo Sestrin era a referência da rádio, era o Rodolfo Sestrin, embora tinha o Jaro de Barro, o Jaro Casagrande, mas se falava Rádio União, futebol, notícia era com o Sestrin, né? Nós tínhamos um quadro de funcionários, na época, quase 50 funcionários. Era uma das maiores rádios de Santa Catarina, se não dizer do Brasil também. Pois é, e tinha outros grandes nomes, como Nilson Fabene, o Pedro Lopes, né? Pedro Lopes. Saudoso Enei Mendes, Aldo Pires de Godoy, foram tantos. Gastão de Bois, falecido também. Milton Rolim. Milton Rolim. E na retaguarda, né, tinha o Jorginho Pereira, que está aqui conosco hoje, o Mar Cancelheiro, e tantos outros profissionais que fizeram parte da história da União, né? Agora, eu me orgulho, o senhor já disse que se orgulhou muito de fazer parte daqueles quadros, mas você começou no rádio bem menino, né? Eu comecei novo, naquela época eu podia trabalhar, com 12, 13 anos já podia trabalhar, hoje infelizmente não pode, né? Eu comecei na Rádio Alvorada com 14 anos, mas já fazia estágio na rádio com 12 anos, eu fiquei 2 anos na rádio lá, fazendo estágio. Só um parênteses, Valdir, Alvorada, que trocou de frequência, né? Foi para 820, sim. E aí que entrou a União. A União comprou o canal da Alvorada para entrar em Blumenau, em Santa Catarina. Na época, a Fundação Isaega de Comunicações, que já tinha uma emissora lá em Porto Alegre, Novo Hamburgo, então ela comprou a Rádio Alvorada, e onde surgiu a Rádio União do Brasil. União AM, e que ainda tem hoje a FM. Sim, depois de 2 anos surgiu a FM. No Rio Grande do Sul ainda tem lá no Vale dos Sinos a União e a Imigrantes, que são emissoras da Fundação Isaec. Lá também tinha a União AM, né? Tinha. Onde trabalhou o Haroldo Paz. O Haroldo Paz. E outros tantos. Me parece que a RBS, que era detentora da outorga da rádio, agora devolveu para o governo. Aquele canal que também era de 50 mil watts. Não sabia disso, não. Parece que é isso. Mas, Valdir, você contava que iniciou menino, então, na Alvorada. Comecei. Fazendo o que lá? Eu comecei na Alvorada trabalhando lá, sabe o que é? Eu fazia todo tipo de serviço. Na época se chamava o quê? Estafeta? Estafeta. Hoje, não sei se não existe mais essa função, né? Mas eu comecei de estafeta. O que era o estafeta? O estafeta fazia todo tipo de serviço na rádio. Varria a rádio, passava pano nos corredores, no banheiro. Pedia, vai lá comprar um maço de cigarro para mim, comprava um lanche. Eu ficava o dia todo fazendo esse tipo de serviço. E depois? Aí depois comecei, eu queria ser, na realidade, eu queria ser o operador de som. Eu sempre gostei de operar alguma coisa de música, comerciais. Aí, nas horas vagas, eu ficava observando só o operador trabalhando. E um dia ele ficou doente, aí eu assumi.
Foi a grande oportunidade. Foi a grande oportunidade. Trabalhei na Rádio Alvorada, depois da Rádio Alvorada trabalhei na Rádio Nereu Ramos, voltei para a Alvorada, depois a Alvorada foi vendida, foi para a Fundação Isaac, trabalhei na Fundação Isaac 7 anos. Mas nós estamos falando aqui, lá do teu começo, do quê? 50, quase 60 anos atrás? Mais ou menos. Eu comecei a trabalhar em rádio em 66. Tá? Eu tinha... Então 50 anos, vamos, 50, não vamos exagerar, 50 anos. Eu comecei cedo, né? Comecei cedo. Pois é, está beirando os 70 já, né? Com certeza. Mas firme, forte, saudável. Graças a Deus, tendo saúde, estamos vivos, graças a Deus. Pois é, mas era um trabalho de criatividade, um trabalho artesanal, né? Para ser sonoplasta de rádio lá há 50, 40 anos atrás. Com certeza. Quando eu comecei em rádio, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um picape que tocava música comercial, era o jingle gravado num acetato. Então tinha de trocar o comercial, tinha de trocar a rotação, que era 78 rotação, e trocar a agulha, porque o disco toca em 33 rotação, e uma agulha especial para música. E para o comercial, era outro tipo de música, outro tipo de agulha e outra rotação. Pois é, olha só. E ainda tinha também discos importados, que era o compacto, 45 rotações, que era o compacto. E cada um tinha e tudo um isso sistema, né? como um toca-disco só. Um só? Dizia, era o picape. Tinha de trocar tudo isso na hora. Eu não disse que o operador tem que ser muito criativo. Com certeza. E ágil, né? Hoje, infelizmente, é só apertar o botão. Pois é. Tudo ficou mais fácil, né? Mais fácil, mais prático. Pois é, mas daí era aquela questão do LP, para você rodar a música e, por vezes, até o comercial vinha no compacto, né? Sim, compacto. Um acetato, tinha que trocar a rotação, também tocava. Depois o cartucho, né? O cartucho. Aí... Antes do cartucho veio a fita cassete ainda. Tinha fita cassete. Que os comerciais vinham em fita cassete e tocava fita cassete. Alguém um dia imaginou naquela época que a fita cassete hoje, olha lá, se acha no museu? Com certeza. Eu trabalhei o tempo do acetato, depois veio o cassete, depois veio o disquete. O disquete. Ah, mas isso era coisa mais moderna. Sim, o disquete foi o mais moderno que tinha, mas tinha o cartucho também, né? Sim, o cartucho cartucho, depois do cassete veio o cartucho. E eu me lembro que da União... Já foi uma grande revolução. Sem dúvida. Me lembro ainda na época da União que tinha cartucheira lá, que tinha um display, né? Daí tocava os 3 cartuchos simultâneos, na sequência. Com certeza. Acabava mas tinha de ficar apertando. Acabava tinha de apertar outro para tocar, senão não tocava. O nosso Jorginho Pereira fez muito disso. Com certeza. Bom, e aí, claro, ficou um pouco mais fácil, mas tu deves ter pego lá no começo mesmo, improvisar as coisas com alguns sons, né? Para poder fazer, dar um brilho também ao locutor, porque era praticamente tudo feito ao vivo, né? Com certeza. Hoje é tudo mais fácil, né, Minoso? Mas antigamente não tinha. Nós fazíamos para dar um brilho na voz do locutor, a gente gravava, botava um gravador, gravava tipo de um eco, para dar uma voz mais suave, mais veludada para o locutor. Tinha narrador de futebol que gostava muito disso. Sim. Os estranheiros não gostavam de botar eco. Pois é. Então, não podia abrir demais também. Não. Dá microfonia. É verdade. Falar em microfonia e coisa, e aí as pessoas participavam da programação. O ouvinte de rádio era assíduo, né? O pessoal ouvia muito mais rádio, imagina, naquela época do que hoje. Com certeza. Até uns 20 anos atrás, o pessoal ainda escrevia cartas para os animadores, apresentadores de programa. Você fez referência ao saudoso Jairo de Barros, próprio Ney Mendes, que eram donos de grandes audiências, né? Eu sou do tempo que a pessoa ainda com o ouvinte escrevia para a rádio, fazia cartinha. No tempo da Rádio Alvorada, nós recebíamos mais ou menos umas 50, 100 cartas por dia, porque telefone, eram poucas pessoas que tinham telefone. E quem tinha não usava, porque era pago. Então o que eles faziam? Eles escreviam uma cartinha e mandavam na cartinha uma grana. Um dinheirinho, olha, eu quero ver a música X.
e como agradecimento, eles botavam um dinheirinho para nós. Pois era feito o pedido musical, às vezes um recado que precisava ser dado. Que a rádio era muito prestação de serviço. Com certeza, Que a rádio pegava aqui no interior, nos cantões. O Valdir, então, a comunicação do povo era a rádio. O Valdir, e naquele tempo, dependendo da promoção que se fazia, quando se aproximava mais do Natal, né, o aniversário da rádio, virava uma montanha de cartas, né? Com certeza. Natal nós fazíamos uma programação especial, 3 dias, só com música de Natal, tá? Então, isso ali, os clientes desejavam Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Então, isso aí era uma festa total. E você gostava muito disso, né? Gostava e ainda gosto. Embora estou fora do rádio, mas ainda eu escuto muito rádio. Mas eu digo no sentido de que não tinha hora, né? Não tinha hora. Bobeava, dormia dentro do estúdio? Com certeza. A rádio, no meu tempo, abria às 5 horas da manhã, fechava às 10 horas e a gente, às vezes, outro dia tinha que abrir a rádio. Então, às vezes, não dá nem tempo de ir para casa. Você dormia na rádio mesmo ali, outro dia abria a rádio. Sobre essa questão da interação que se fazia, hoje em dia a gente usa essa expressão de interagir, né? Sim. Com o ouvinte, porque é tudo instantâneo hoje com as redes sociais, todas as plataformas que tem aí, é tudo simultâneo. Na época vinha a carta e tinha que ficar ligado, e o pessoal era fiel, ficava ligado mesmo na programação. Com certeza. Para essa carta ser lida, mas tinha uma amizade sem conhecer o locutor. Havia uma relação muito próxima do locutor-ouvinte. Né? Com certeza. Ela escrevia e imaginava como era o locutor. Você é um cara alto, moreno, forte. Então, quando as pessoas iam na rádio para conhecer o locutor, eles ficavam assim, mas eu imaginava que você era outra pessoa. Então, olha, o Mirandinha, você sabe, trabalhou com o falecido Mirandinha, era um baixinho e tal, e com uma baita de uma voz. Então, quem não conhecia o Mirandinha, assim, só escutando ele, pensava, é um cara alto, forte. Mas não, na realidade... As pessoas mediam a estatura da pela pessoa, voz. Pelo timbre de voz, né? E assim era com o Jairo de Barros, por exemplo. Jairo de Barros. Né? Que tinha um vozeirão. Para mim, o dono da voz mais linda. Né? Pernambucano. Uma voz potente. Né? Esse foi um cara que eu trabalhei e posso te afirmar que não foi dos melhores profissionais em todo sentido que eu conheci. Trabalhei com ele. Em todo sentido. Profissional, pessoal, cara sério, honesto. Valdir, vou abrir um parênteses aqui, porque eu me recordo quando eu cheguei em Blumenau, o meu nome completo, eu tenho um nome composto, é Vilmar Augusto Minosso, e aí se falava Vilmar Augusto, né? Era comum o radialista usar com certeza. O nome composto, mas é já de registro, assim, esse é o meu nome. Mas ele disse, não, usa só Vilmar Minosso aqui. Ele foi gravar a chamada para me apresentar para o rádio em Blumenau, para Santa Catarina, quando da minha chegada. Ele disse, vamos fazer Vilmar Minosso só. Aí eu fiquei assim, porque no Rio Grande do Sul usava o nome completo. Aí ele disse, não, porque tem o Antônio Augusto, conhece bem, que é o plantão esportivo também lá da Rádio Guaíba, né? Sim, sim. É uma grande emissora, e vai dar a impressão que a gente está fazendo alguma coisa para ficar similar, né? Antônio Augusto lá, Vilmar Augusto aqui. Então, vamos deixar Vilmar Minosso ser melhor. Ele gravou, tudo bem. Aí assim mesmo, gravou a chamada para me apresentar para o rádio aqui, como Vilmar Minosso, e ficou Vilmar Minosso. Para tu ver a capacidade da pessoa, a inteligência dele naquele tempo já para o futuro. Né? Sim, e ele era o locutor, mas ele, se precisasse, ele corrigia o texto 10 vezes, ou gravava mais 10 se fosse o caso. Esse era um baita de um profissional. Profissional de mão cheia, com né? Com certeza. E deixou muita falta para nós, viu? Deixou muita falta. Eu gostava muito das aberturas das jornadas esportivas e das chamadas comerciais, né? Você ia para o campo para abrir a jornada esportiva, quando vinha aquela vinheta de abertura, chamada, com aquela voz... Dava uma empolgação. Né? Já motivava a equipe toda para o trabalho, era impressionante. Valdir, vamos fazer um breve intervalo e depois a gente retoma essa prosa? Com certeza. Valdir Campos é o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque em seguida estaremos de volta. Até já!
Todo dia, à 13h, tem programa inédito na TVL. Fique ligado na TV Legislativa, agora com programas inéditos todo dia à 13h e com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL, informação e prestação de serviço para você, blumenauense. Estamos de volta aqui pela TVL, no programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Valdir Campos, que por muito tempo trabalhou no rádio em Blumenau, mas não no microfone, atrás dele, nos bastidores. Foi sonoplasta, né? Discotecário. Essa é a parte que eu queria entrar, Valdir, porque nós falamos muito no primeiro bloco do programa sobre as cartas que eram enviadas, era a forma do ouvinte se comunicar com o locutor, com a rádio. E a seleção musical era feita pelo discotecário, portanto tinha lá uma salinha e esse espaço era chamado de discoteca. Com certeza. Hoje em dia não tem mais nada disso, né? Mas eu, graças a Deus, peguei era ouro do rádio, dos anos 70 até 2000. Então, eu tive muita oportunidade, como discotecário, de receber muitos artistas na rádio. Porque antigamente os artistas pegavam o disquinho e botavam debaixo do braço. Um compacto, né? Compactozinho e uma rádio. Com a música que viria a ser trabalhada. Com certeza. Hoje em dia é internet, as redes sociais, você divulga tudo hoje. Né? Sim, porque o artista vinha e não tinha empresário como tem hoje. Com certeza. Ele vinha direto, às vezes era, como é que chama? A gravadora, né? A gravadora. Que tinha lá seus representantes a gravadora. também. Tinha grandes gravadoras, que hoje não existe mais. Hoje existe 2, 3 gravadoras, né? Mas tu é no tempo ainda da Santa Claire, da Continental. Copacabana, então. Entende? Beverly, tudo. Tinha uma famosa em Caxias do Sul também, né? Tem a City, que era da Fundação Isaec também, de comunicações, da Rádio União. Então, Valdir, e aí você recebia os artistas para divulgar o trabalho antes dessa música chegar no locutor. Com certeza. Rádio. Olha, na rádio eu recebi Chitãozinho, Chororó, os caras muito humildes. Eles não vinham, na época, em Blumenau, tinha 5 emissoras. Eles iam nas 5 emissoras e mais jornais. Tá? Hoje é muito difícil você ver um artista em rádio. Então, eu recebi Tonico e Tinoco, o Teodoro Sampaio, da Juventude, Vanderlei Cardoso, Gerry Adriane, muitos artistas. Tudo muito humilde, com o seu disquinho debaixo do braço para divulgar o disco deles. Pois é, e ali tinha os programas importantes, né? Sim. Apresentados, que nós temos aí pelo Jairo, pelo Enei, pelo Haroldo à noite, o Mirandinha. Antigamente, a rádio era 100% tudo ao vivo. Depois começou a vir enlatado. Mas quando eu comecei em rádio, todos os programas eram ao vivo. O locutor estava lá ao vivo. Era de manhã, de tarde e à noite ao vivo. Então o artista vinha, sabia que o disquinho dele ia tocar, porque o locutor ia tocar o disquinho dele. Estava lá. E aí pegava fácil a música, assim, depois na região, porque você apresentava, por exemplo, uma música lá a ser trabalhada pelo Chitãozinho e Chororó. A gente já vinha mais ou menos com uma música. Demorava muito tempo para pegar? Não. Por exemplo, já vinha a gravadora já determinava certa música para ser divulgada. Olha, vamos trabalhar um exemplo, fio de cabelo. Então já vinham pronto, olha, nós estamos lançando um LP e a música de trabalho, o que é? É o fio de cabelo. Então a gente tocava. Então, todas as emissoras só tocavam o quê? O fio de cabelo. Então, onde fazia sucesso. Porque hoje até as emissoras são segmentadas. As que fazem jornalismo, caso da CBN, que é 24 horas de notícia. Outras têm um pouco de notícia, um pouco de esporte, um pouco de música. Tá bastante diversificado, né? Mas na época, o carro-chefe era a programação musical, os programas, né, mesmo? A programação da rádio era 90% só música. Tinha notícia, mas a notícia eram os correspondentes. O que eram os correspondentes? Em hora, então, tinha 3, 4 notícias. O que era? O mais importante, Blumenau quase não tinha notícias, então, era mais notícia de fora, do Brasil. Então, em hora, tinha correspondente, falava de esporte, pouca coisa, mas
90%, 95% era música. Ô Valdir, mas tinha artista que cantava ao vivo na rádio, porque tinha rádios com programas ao vivo. Com certeza. Chegasse a pegar o tempo que as emissoras faziam os programas até com auditório? Sim, eu peguei. Inclusive o Mirandinha, nós tínhamos na Rádio União, o Mirandinha fazia das 8 até as 10 horas programa ao vivo. O Roda de Violeiros, né? Roda de Violeiros. Mais tarde o Haroldo Paz passou a apresentar. Depois veio o Haroldo Paz, mas começou com o Mirandinha. E o Mirandinha começou na Rádio Alvorada comigo. O Mirandinha também já fez muito tempo de rádio. O Mirandinha, nós tínhamos na rádio os domingos, das 6 da manhã até as 10 horas da manhã, só duplas cantando músicas ao vivo. Eles iam para a rádio, levavam a viola, levavam, como se diz, uma galinha ensopada lá, uma galinha recheada. Eles ficavam o dia, a manhã toda, cantando, se divertindo na rádio. Não faz muito tempo, esteve comigo aqui no programa o Farley J. Santos, que também é uma referência entre nós aqui do rádio, e que ele relembrava de momentos importantes, assim, da vinda do artista aqui, e inclusive se apresentando, né, no Centenário, no Salto do Norte, antigamente na Proeb, né, shows. O Farley foi o primeiro locutor aqui da região a trazer artista. Sérgio Reis, Nalva Guiar, trouxe o Roberto Carlos também. Então o Farley foi o pioneiro de trazer artista para Blumenau. Eu não quero cometer injustiça, mas foram tantos os homens e mulheres do rádio, né, que passaram aqui por Blumenau. Valmira Siman, Genilino. Você mais do que eu há de se lembrar de tantos, né? Sim, sim, e se a gente cita alguns, comete injustiça. Com certeza, que muitas pessoas trabalharam, gente boa. Eu conheci em vida, e, né, se for levar para o lado do esporte, o Tesoura Júnior, por exemplo. Júnior. Se for levar para a programação geral, o Nelson Rosenbrock. Nelson Rosenbrock, Nelson Tófano, né? Então, acho que o programa que mais líder em audiência que tinha era o Picape da Fisdeira, saudoso. O Nelson Rosenbrock. Nelson Rosenbrock, entende? Então, e é interessante, né? Você falou bem, e é uma expressão que se usa muito para fazer referência ao passado do rádio. A época era de ouro do rádio, né? Época de ouro. Mas o rádio continua tendo audiência. Continua. Tem muitas FM. E agora também surgiu muitos comunicadores muito bons. Tem um pessoal aí que veio aí para somar. É que o rádio ficou segmentado. Tem emissora para determinada coisa, como eu falei há pouco. Né? Jornalismo, enfim. Tem as rádios AM que você quer só ouvir música e notícia tem. Você tem outra que só tem notícia. Todas as FM da mesma forma, entende? Hoje nós temos emissora de rádio, por exemplo, em Porto Alegre, a Rádio Grenal, que passa 24 horas só falando de futebol. Futebol, né? E quem gosta de futebol vai ouvir. Exatamente. Bem, Valdir, a vida toda no rádio? Não, eu trabalhei praticamente 90% em rádio, mas trabalhei 2 anos também numa firma, aqui na companhia ERG também, que eu me orgulho muito, onde eu tive grandes oportunidades lá na companhia. Eu trabalhei 2 anos lá. Mas não era a minha área. Eu trabalhei lá, mas eu queria fugir do rádio. Mas aí trabalhei lá, mas eu vi que não. Meu negócio é voltar para o rádio. E o curioso, né, quando a gente fala de quem tem essa relação com o rádio, que trabalha no rádio, já vem em mente a questão, bom, trabalhar em rádio é locutor, é radialista. Não foi o teu caso porque você nunca foi profissional do microfone? Não, eu nunca gostei do rádio. Eu sempre trabalhei fora do microfone. Eu trabalhei como discotecário, programador, na parte comercial, menos microfone. Microfone, até hoje microfone lá e eu aqui. Você sempre gostou do rádio, só não gostava do microfone. Só não gostava do microfone. Por quê? Não sei. Timidez? O que é? É timidez. Eu sou um cara meio tímido. Então, na época, quando eu comecei, para ser locutor, tinha que ter voz. Pois era isso que eu queria falar, Valdir. Ou você chegava na cabine de estúdio, olhava para aquelas figuras, com aquelas vozes imponentes, e disse, poxa, isso aí não tem como competir. E a minha voz de taquara não dava, isso não é a minha área. Eu admiro os locutores, o cara que tem aquela voz bonita, mas a minha, infelizmente, não é o meu setor. Mas você percebeu, né, que as coisas mudaram. Hoje em dia não é mais aquele vozeirão que faz. Não. Hoje os gestores
né, de veículos de comunicação que pensam no mercado para frente, que querem atender de fato ao ouvinte, que colocam o profissional que tem conhecimento, que tem aquela comunicação, né? que ele sabe informar, fazer, não é mais a voz que não, prende o ouvinte. hoje é a comunicação, né? Antigamente, é a mesma coisa um cantor, antigamente o cara tinha que ter voz para cantar, hoje não, hoje infelizmente qualquer pessoa pode ir lá e cantar. Mas hoje tem equipamentos que dão tem, esse o equipamento suporte, né? hoje ele compensa o que você não tem. Bacana. Esse papo, se a gente continuar aqui, vai longe, né? Porque tem tanta coisa. Pois é, você fazia a programação. Era outra coisa importante. A seleção musical era feita lá na discoteca, para o discotecário. Para o discotecário. Então, No caso, você, por muitos anos fez isso. Você apresentava uma relação lá, o programa durava 1 hora, por exemplo. Você apresentava para o locutor... 30 músicas. Pois é, e essa seleção era feita com base nos pedidos através das cartas, depois por telefone? Como é que era o critério? Não era o gosto do discotecário, não. Era o gosto do ouvinte. Então você sabia o que... Tinha que ter esse... Aquela sensibilidade... vou tocar uma música que está fora, não. Então tu sabia o que era, mais ou menos, o que era o estilo da tua emissora e você programava aquela música. Porque o rádio e a televisão aqui é o ouvinte, é o telespectador. Não é o patrão que... Não. O patrão, se ele fizer como dá na cabeça dele, se é a vontade dele, não anda. Tem que fazer de acordo com a vontade da maioria, de quem gosta, que ouve a rádio. Senão tu perde o cliente que é o teu ouvinte. Com certeza. Eu trabalhei numa emissora, numa FM, até às vezes quando eu encontro com esse meu ex-patrão, ele gostava de um tipo de música. Então, ele queria que eu programasse aquele estilo de música que ele gostava. Eu disse, não, aqui a rádio é sua, mas a rádio se faz para o ouvinte. Quer escutar tuas músicas, me dá uma fitinha cassete, eu gravo as tuas musiquinhas e tu escuta no carro. Boa. Bom, e só para não fechar aqui, o senhor um tempo foi um colaborador do Padre João, né? Eu trabalhei muito, eu e a minha esposa trabalhamos há muitos anos, tive uma satisfação de ser um grande colaborador do Padre João. Tanto na Vila Nova, depois ele foi para o Santuário, depois ele veio para o centro, né, para a matriz São Paulo Apóstolo. 10 a 15 anos eu tive o prazer de trabalhar com ele, uma figura sensacional. Valdir hoje aposentado, netos quantos? Eu tenho 3 netos. Não tenho neta, 3 netos. 3 netos. Quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. Estão curtindo a família e os amigos? Com certeza. Coisa boa, né? Tendo saúde, tá bom. Valdir Campos foi o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente. Ele que por muito tempo militou no Rádio Blumenau, mas nos bastidores foi discotecário, operador, enfim, vivenciou um tempo bom do rádio aqui em Santa Catarina. Foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue aqui na TVL, nos fazendo companhia. Um abraço a todos e até a próxima.